Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, buscando desenvolver a nossa espiritualidade. Então vamos nesse momento convidá-los a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, onde queremos Te pedir que nos abençoe, abençoando cada lar conectado conosco nesse instante. Que o Teu amor se estenda, Senhor, que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar um tema muito interessante, né? E que está relacionado com os nossos sentimentos. Nós vamos falar sobre o medo, né? Nós que vivemos aí uma pandemia, né? Um medo da morte, agora uma iminência de uma terceira guerra mundial, um medo de tudo acabar de repente, enfim, medo da morte, medo de separação, medo de uma série de coisas. Então nós vamos falar desse medo, a origem, por quê, o que fazer com medo, quando que esse medo é realmente patológico ou não. Muito interessante esse assunto que a gente vai abordar. Bom, então a primeira coisa que nós temos que lembrar é que todos os nossos sentimentos, eles são úteis, tá certo? E geram energia, isso é importante. Então, mesmo aqueles sentimentos que parecem que não fazem bem para nós, eles fazem e são importantes. Desde a raiva, desde da cólera, desde do medo, né? E todos os sentimentos que nós produzimos, eles são importantes para nós. Não existem sentimentos que são genuinamente patológicos. Eles, naturalmente, podem ser fisiológicos e patológicos. Quando que esse sentimento ele é fisiológico, ele é necessário, e como que a gente distingue de um sentimento se ele é ruim ou se ele é bom, se ele está sendo ruim ou está sendo bom? Né? Na verdade, nós vamos perceber que todo sentimento ele gera uma energia. E essa energia ela vai ter uma intensidade e vai ter uma frequência. Isso é importante a gente entender. E dependendo da proporção dessa intensidade ou dessa frequência, é que nós vamos ver realmente o efeito deste sentimento em nossas vidas como um modo geral. Então nós vamos perceber que nós necessitamos, tá certo? Para que esse sentimento gere em nós um benefício como o da proteção e do equilíbrio, ele tem que ter uma frequência correta e tem que ter uma intensidade correta, porque senão ele vai nos desequilibrar de alguma maneira, né? Então nós vamos ver que quando aumenta essa intensidade ou aumenta essa frequência, aí ela pode ser patológico, porque aí ela vai gerar em nós o desequilíbrio. Tá certo? Como tudo na vida. Então, a partir do momento que ela está exagerada, ela vai gerar o desequilíbrio e isso vai nos causar doenças e nos causar problemas gravíssimos. Como o medo, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, que nós vamos estar abordando. Esse exemplo que nós demos é válido para todos os sentimentos que nós temos, tá certo? Até o sentimento de ansiedade, de tristeza. É natural ter tristeza? Lógico. Imagina alguém da sua família desencarna, você perde uma pessoa, não entre aspas, num acidente, você tem uma perda financeira grande e assim por diante. É natural que você fique triste. Então a tristeza, ela faz parte do dia a dia da nossa vida e é importante para nós. Porém, quando ela é exagerada, né, e ela dura mais do tempo que deveria, aí ela passa a ser patológica. E assim por diante. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o medo, né? Isso é importante. Quando a gente sente medo, nós temos que ver qual que é o lado patológico. Por que ela pode se tornar patológica? Por exemplo, o medo ele é saudável, porque você imagina, você vai entrar numa rua escura, numa cidade violenta, você tem que ter medo de entrar naquela rua, porque esse medo vai te proteger, vai fazer você mudar de rua, mudar de direção, para que você seja protegido. Então, o medo está te gerando uma proteção. Uma pessoa está com uma arma para te matar, você sente medo e por isso você corre, você esconde. Então esse medo é protetivo, esse medo é saudável, né?
você está com medo de sair mal numa prova, né? E por isso você estuda, para que você não tenha medo de fazer a prova. Então, o medo, ele tem os seus benefícios, e são benefícios grandes, porque o medo faz você o quê? Buscar a solução para solucionar aquele perigo que você está sentindo que vai acontecer. Você está com medo do seu relacionamento acabar. Esse medo faz você mudar de conduta e, de repente, não deixar que esse relacionamento acabe. Então, o medo é o despertar, o medo é o sinal de que algo não vai bem e de que algo pode acontecer de ruim. Então, é um alerta, e todo alerta ele é positivo. O grande problema é quando esse medo é exagerado, quando esse medo atinge o grau patológico, como nós falamos. Ele é um medo de uma intensidade onde você não consegue mais viver normalmente. Aí é perigoso, porque aí você passa a se esconder e você passa a não enfrentar essa realidade, né? Então aí ele se torna patológico e prejudicial na nossa vida. Então, nós temos que entender que todo sentimento ele é bom e ele gera coisas positivas e ele é necessário, porque se ele não fosse, nós não os teríamos, né? Então, o que leva o medo a ser patológico? O que pode, né, tornar o medo exagerado? Existem pessoas que têm tanto medo que não saem de casa, ela não tem coragem de pegar ônibus, né? E até instala nela o que a gente chama da síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico nada mais é que um medo exagerado de alguma coisa, né? Nós vimos que o Covid-19 ele gerou uma quantidade gigantesca de síndrome do pânico, porque o indivíduo passou a ter um medo exagerado, né, de pegar a doença. E isso realmente é patológico, porque nós temos que ter confiança e temos que buscar soluções, né? Mas esse medo também fez você ir tomar vacina, esse medo fez você usar máscara, esse medo fez você se afastar da aglomeração de pessoas, quer dizer, te protegendo, tá? Agora, o problema é quando você passa a ter o que a gente chamaria de uma síndrome do pânico, que seria um medo exagerado, tá? Te prejudicando no seu relacionamento, na sua vida social como um todo, né? E te causando angústia e sofrimento, né? Então nós vamos ver que as causas do medo se tornar patológico, eles estão muito relacionados com traumas também de situações anteriores, né? De vidas anteriores e de situações mesmo agora, né? Por exemplo, a menina que foi abusada sexualmente, então ela passa a ter medo de homem porque ela vai, com o trauma que ela sofreu quando criança, que ela sentiu dor, ela sentiu medo, angústia, então todas as vezes que ela vai pensar numa relação, aquele medo, aquela angústia vem à tona. Então ela acaba fugindo de um relacionamento que pode ser até saudável, porque ela tem medo do que vai acontecer, né? do que isso gera nela. Então esse trauma gera esse desequilíbrio, e esse trauma pode ser tanto de vidas presentes quanto de vidas passadas, né? Por exemplo, o medo exagerado de um inseto qualquer. Às vezes a pessoa ficou presa num calabouço onde tinha muita barata, muito inseto, e ele desenvolveu uma fobia, que a gente chama, fobia é medo, né? Um medo exagerado por inseto. Quando ele vê um inseto, ele treme, ele tem reações de desespero, de angústia, né? Então, aí é patológico. Então, os traumas podem gerar esse medo patológico, né? Tanto de vidas passadas quanto de vida presente. Nós temos também as influências do meio, né? Imagina você lá na onde está havendo a guerra, né? Bomba para tudo quanto é lado. É natural que você sinta medo, né? Você se sente inseguro, e o meio onde você está vivendo, ele vai te gerar segurança, sensação de paz, de equilíbrio, ou de medo, de desespero, de vontade de fugir, né, daquela situação. Então, agora, a criança, por exemplo, que foi criada num meio de violência muito hostil, de muita maldade, então ela passa a ser uma criança também que ela tem muito medo de enfrentar esses ambientes mais pesados.
Nós temos também a influência da religião, né, desencadeando medo nas pessoas, com aquela ideia de que se você fez tal pecado, você vai para o inferno, Deus não vai te perdoar jamais. Então, umas ideias absurdas que as religiões colocam na cabeça das pessoas, alienando essas pessoas e elas começam a sentir medo. Então, essa formação religiosa castradora, equivocada, preconceituosa, gera esses medos que não têm sentido, né? Que realmente é patológico. Nós vamos ver a formação ética moral de cada ser também influenciando na questão do medo. E as obsessões, que seriam as influências tanto de encarnado para encarnado, como de desencarnado para encarnado, e assim por diante, que são as influências espirituais e de energia negativa que o indivíduo sente, né? Então, quando você entra num ambiente energeticamente carregado, você já percebe nitidamente e você sente a vibração do ambiente, né? Nós temos também, como origem do medo, né, as doenças mentais, tá certo? Gerado, por exemplo, por substâncias químicas, né, dependência química. Uma vez eu fui atender um paciente no CPA, ele estava em surto psicótico após uso de pasta básica e ele subiu em cima do guarda-roupa e dizia: doutor Márcio, sai daí, porque aí está cheio de leão, de tigre, tem onça, olha o tanto de cobra no chão, saia daí. Então ele estava tendo alucinações em função da droga e ele estava com medo exagerado, com medo de tudo. E eu disse: não, pode descer que eu cuido de você. Não, doutor Márcio, o senhor não está sabendo o perigo. Ele me reconheceu, tinha consciência, mas estava tendo delírios, alucinações, tá certo? Vendo coisa que não existe. Em função do quê? Da droga. Então, a droga, ela pode causar esse medo exagerado e muitos jovens tornam-se antissociais porque eles têm medo da polícia pegá-los, descobri-los, eles têm medo de ser discriminado pela sociedade, de ser discriminado pelos pais, né, pelas pessoas. Então eles se escondem, eles têm medo, né, de enfrentar a luz do dia, vamos assim dizer também. Existe também o medo causado pelo remorso, porque o indivíduo que cometeu determinados erros, o sentimento de culpa, por exemplo, se ele agrediu alguém, aí ele fica com medo desse alguém agredi-lo mais tarde. Então ele anda preocupado, com medo de levar um tiro, uma facada, porque ele machucou alguém e sabe que esse alguém vai querer vingar-se dele. Então esse sentimento de culpa, esse remorso pode gerar esse medo também exagerado, né? Nós temos também mecanismo de autopunição, onde o indivíduo ele começa a se autopunir em consequência de alguma atitude que foi contrário à sua própria consciência. Porque um dos maiores antídotos do medo que nós vamos falar é a consciência tranquila, tá certo? É a confiança na lei de causa e efeito. Se eu não plantei, eu não vou colher. Então eu posso ficar tranquilo e confiante, né? Então, outra situação que gera muito medo exagerado, medo patológico, é o medo da morte, né? Porque como as pessoas não sabem o que acontece, a maior parte depois da morte, o desconhecido causa muito medo, né? A pessoa tem muito medo. Às vezes eu falo: você tem mediunidade, tem que ir para o centro espírita, trabalhar a sua mediunidade, mas eu tenho medo porque eu nunca vi espírito, eu não sei mexer com isso, eu fico apavorado. É natural, porque o desconhecido, você tem medo de tudo que é ignorado e faz parte, é um medo natural, mas não pode ser exagerado, senão você não tem nem coragem de realizar. Então, a morte é um dos fatores que mais causam medo nas pessoas, mas porque falta estudar, falta compreender o que representa a morte, na verdade, né? Que não existe a morte definitiva, o corpo apenas é que morre, a alma é eterna. Todas as noites, quando nós dormimos, nós morremos. Então, por que ter medo da morte, né? Então, realmente, é ignorar o que está além da morte. Nós temos também, influenciando no medo, os sonhos, porque nós temos uma vida dupla. Dependendo do que nós fazemos à noite, para onde a gente vai, a gente acorda com medo, porque às vezes a gente é perseguido por inimigos espirituais, por seres que querem nos prejudicar. Ou então a gente vai em ambientes muito pesados e trazemos aquela energia carregada, né? Enfim, são várias as causas do medo patológico. Nós vamos ver também, principalmente, a falta de fé, gente. A falta de fé e a confiança em Deus, ela é fundamental.
Você sabe que antes de eu vir aqui para a gravação, eu estou tendo um problema na vista que começa a aparecer umas luzes assim e dá uma sensação que eu vou ficar cego. E aí eu já fui ao oftalmologista, ele disse que minha vista está, eu estou com falta de líquido, seca, a vista vai ficando seca com o envelhecimento, interessante, né? Com a planta que vai ficando seca. E aí ela pode dar esses escotomas cintilantes, que é essa coisa. Mas sabe aquela sensação que você pode ficar cego? Mas aí, ao mesmo tempo que eu comecei a sentir o medo de ficar cego, eu pensei o seguinte, eu preciso só gravar o programa de hoje, porque pelo menos de hoje eu tenho que gravar sem estar cego. E aí o que eu pensei? Se eu ficar cego é porque eu preciso dessa cegueira, ela vai me fazer bem, eu confio em Deus. E se eu ficar é porque eu mereço. E diante disso eu me resigno e confio na misericórdia divina. Então quer ficar cego, que fique, tranquilo. Aí pinguei um colírio, né, para melhorar, um colírio ali e ele melhorou, tá certo? Tomei água, bastante água, que eu preciso hidratar bastante, né? E o olho melhorou. Mas assim, esse medo que você tem, às vezes, de morrer, tem pessoas que quando o coração acelera, dizem, meu Deus, eu vou morrer, meu irmão infartou, meu tio também e tal. Então, esse medo é por falta de confiança na misericórdia divina, de entender que nós vamos partir mais cedo ou mais tarde, que nós temos que encarar essa partida com naturalidade, com segurança. Então, essa fé, essa confiança, que ela é baseada não só numa crença utópica de Deus, mas num estudo metódico, onde você vê que não existe causa sem efeito, ou seja, que não existe, efeito sem causa, né? Então nós vamos ter tranquilidade, né, dentro de qualquer coisa que nos aconteça. Então, normalmente, nós temos uma vontade de fugir quando a gente sente medo, né? É uma reação natural, mas nós temos que tomar cuidado porque às vezes nós não podemos fugir. E principalmente fugir de nós mesmos, porque eu acho que o maior temor que nós devemos ter e o maior medo que nós devemos ter não é dos outros, do que os outros podem nos fazer, é do que nós podemos fazer com os outros. Eu não tenho medo de que alguém me mate, eu tenho medo de matar alguém. Isso eu tenho muito medo. Porque eu acho que eu já matei tanto em vidas anteriores que agora eu tenho muito medo de matar alguém. Por isso eu não tenho nada que possa machucar alguém em mãos, porque no fundo eu sei que eu sou muito difícil e talvez perverso. Então eu preciso realmente ter medo dessa minha ira interior, dessa minha animalidade que eu ainda carrego comigo, entende? Então eu acho que à medida que você vai amadurecendo, você vai aprendendo a ter medo de si mesmo, tá certo? Porque esse é o medo verdadeiro, né? Então, eu acho que nós temos que ter essa questão. Eu coloquei aqui que é muito importante que a gente tenha medo, né, do autoenfrentamento. Esse é outro medo que a gente tem. Então, a gente prefere olhar os defeitos alheios do que olhar o próprio, a nossa sombra, né? Coragem de enfrentar a nossa sombra, ou seja, os fantasmas que existem dentro de nós mesmos. Isso é importante e isso é necessário um tratamento, sabia? Então, o medo exagerado que geraria uma síndrome do pânico, às vezes você tem que entrar com um medicamentozinho, um ansiolítico, uma psicoterapia que é importante, o tratamento espiritual, temos também que buscar o estudo, porque o estudo vai trazer a segurança, né? A meditação, temos a atividade esportiva, a atividade física, que é também de capital importância no controle ao medo, desenvolver uma atividade artística, cantar, tocar, pintar, fazer alguma coisa. Enfim, nós precisamos buscar meios, tá certo? De estarmos em equilíbrio, porque aí essa energia não vai chegar de forma exagerada em nós. Então, não existe um remédio que te dê coragem, né? A gente vê alguns estimulantes que deixam os indivíduos corajosos, mas eu diria corajoso, imprudente, né? Você descer, por exemplo, uma avenida em alta velocidade, sabendo que ali não é uma preferencial, e você ter coragem de fazer isso, isso não é coragem, é imprudência. Então nós temos que aprender a dividir o que é coragem do que é imprudência, porque muitas vezes a gente acha que é coragem e nós estamos agindo de forma incorreta, né? Então,
Vamos trabalhar em nós esse medo. Não tenha medo de nada. Confie, né, em Deus. Serena teu coração. Né? Fique pronto. Eu vou ser sincero. A única coisa que eu tenho medo é de mim mesmo, das minhas reações. Mas eu faço tudo para ter esse autocontrole. Então, o Chico uma vez apanhou, né? E aí perguntaram para o Chico: Chico, como você está se sentindo depois que essa senhora bateu em você? Ele disse: bem, leve. Eu me sentiria ruim se eu tivesse batido, se eu fosse o agressor. Mas como eu fui o agredido, eu estou me sentindo muito bem. Então, 1000 vezes sermos agredidos do que sermos agressores. Então nós temos que ter medo de agredir, não de ser agredido, de violentar, não de ser violentado, de roubar, não de ser roubado, né? E assim por diante. Então acho que nós temos que trabalhar isso em nós, porque quando você trabalha, aí você consegue buscar o equilíbrio e nada te tira do prumo, nada te causa medo, nada te causa sensação de mal-estar. Aí você serena, né? E essa serenidade, eu acho que ela está muito relacionada com a confiança na misericórdia divina, tá certo? Cada dia que passa, eu mais me apaixono por Deus e mais percebo que tudo Ele está presente e Ele não permite que nenhum inocente sofra. Daí eu tenho tranquilidade e confiança de entregar a minha vida e a vida dos meus filhos e a vida das pessoas em suas mãos, porque nós estamos sob sua égide, sob seu amparo permanente. Mesmo quando a gente pensa que estamos caminhando para o mal, nós não estamos, nós estamos eliminando e terminando com o mal, né? Então, vamos aí às nossas perguntas sobre o nosso tema. Márcio, por que muitas pessoas têm medo de espírito, inclusive os espíritas? Esse medo é racional? Olha, sua pergunta é muito interessante, né? Porque muitas pessoas têm medo de espírito. Exatamente porque as pessoas ignoram o que é o espírito e esquecem que o espírito nada mais é que um ser humano que está desencarnado. Ele está sem o corpo físico, material, mas ele tem o corpo espiritual, né? Então não tem por que termos medo de espíritos. Nós não precisamos ter medo de espíritos, tá certo? Tem gente que fala que você tem que ter medo do vivo, não é do morto. Eu diria, você não tem que ter medo de ninguém, nem do vivo, nem do morto. Você tem que ter, né, confiança em Deus, ficar tranquilo e saber que nada nos acontece sem a gente merecer. Essa que é a verdade. Meu nome é Marcos. Eu queria saber qual que é o significado da expressão temer a Deus. Se a gente deve ter medo de Deus mesmo? Olha, a sua pergunta é maravilhosa, viu, Marcos? Essa história de temer a Deus, né? Isso aí está lá no Velho Testamento, né? Onde as pessoas teriam que ter medo de Deus para respeitá-lo por medo. Mas Jesus veio trazer uma visão totalmente diferente, dizendo que Deus é amor, que Deus não nos fere, Deus não nos machuca. Nós não temos que ter medo de Deus, né? Temer a Deus, nós temos que temer as nossas atitudes, as nossas, né, agressividades que trazemos dentro de nós, a nossa violência que trazemos. Isso que a gente tem que ter medo, é o que eu falei, medo de nós. Medo de Deus é como você dizer assim: eu vou ter medo do meu pai, porque vai que ele pode me matar. Você acha que seu pai vai te matar? Se o seu pai da terra, né, você não tem que ter medo, imagina Deus. Ter medo de Deus é uma verdadeira piada. Então, temer a Deus é um princípio que está ultrapassado, arcaico, está lá no Velho Testamento, porque como Moisés precisava trazer a ideia de um Deus único, ele veio com aquele Deus que pune, que castiga, que era bravo, que era violento, mas essa ideia foi por terra com Jesus. Jesus disse que não é nada disso, né? Deus é amor e a gente não tem que ter medo de amor, a gente tem que ter medo de Deus nunca. Nós não temos que temer Deus, né? Isso está muito relacionado com a consciência culpada, né? Quer dizer, o indivíduo, ele na verdade se autocondena e acha que Deus é que vai condená-lo. Deus não condena ninguém. Deus é amor. Olá, Márcio, tudo bem? Uma pergunta, por favor. O que você acha desses pais que fazem uso do lobo mau, do bicho-papão, para coibir alguma teimosia dos seus filhos? Isso pode ser prejudicial na vida futura deles? Pode trazer algum tipo de consequência maior? Olha, com certeza, essa não é uma atitude correta em relação à criança. Dar medo na criança para que ela obedeça em função do medo. Isso é um método arcaico de educação totalmente ultrapassado.
e que realmente pode deixar a criança com traumas e com aquilo que eu coloquei, né? Às vezes com medo de tudo em função desse trauma que ele sofre na infância e desse medo que o pai provoca, né? Se você não dormiu, o bicho-papão vem pegar você. Que isso, que coisa mais absurda, que argumentação mais pobre do mundo, né? Então, essa é a atitude que nós temos que abandonar. Tá certo? E então eu quero fazer meu filho dormir. Então, fecha o olhinho, o papai vai contar uma história muito bonita para você e você vai dormir. Essa é a diferença. Gente, temos aqui a grata alegria de receber um trabalhador que está com a gente há muitos anos, o Lauri, e que para nós é uma pessoa assim, de grande importância no trabalho e que hoje vai falar para nós um pouquinho sobre esse tema, né, que é o medo, né, Lauri? Então ele vai falar das experiências, dos seus medos, né, e vai estar com a gente aqui. Lauri, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por você estar aqui, né, e vamos lá pegar nesse assunto, né? Bom dia, pessoal. Eu quem agradeço o convite, né? A Gisele me convidou, pessoal. Obrigado por essa oportunidade. E sabe, Márcio, eu andei estudando para a gente conversar sobre esse assunto e seria muita pretensão nossa a gente dar aqui já as leis como tirar o medo, porque é um assunto muito peculiar, muito delicado, porque quem não tem medo? E se nós formos listar todos os medos que existem no mundo, nós vamos ficar aqui até a noite, falando um por um, medo disso, medo daquilo. Você tem medo? Então, Márcio, eu fiz assim, eu tentei buscar algo diferente para a gente não ter a pretensão de curar isso aí, mas como lidar. Então eu fui buscar em Augusto Cury, e ele fala que uma das coisas mais importantes que ele nos diz para a gente lidar com medo é mapear os nossos fantasmas, né? E saber a hora que esse medo vem, como ele vem, onde surge. E isso traz para nós a reforma íntima, porque para você mapear, saber que tal coisa vai me fazer o medo, então eu vou ter que saber como começa, de que jeito que ela inicia, nos conhecer, saber a condição que eu posso ir ou não ir, voltar. Isso é mapear. Porque o Márcio citou para quem leu, para quem nos escutou, ele falou que nós temos vários medos, e isso é uma proteção. Mas a vida está nos convidando a ir no caminho X. Nós temos medo porque se a vida está convidando, esse é o mapear. Isso é conhecer, saber como eu posso lidar com tal circunstância, qual a minha responsabilidade no assunto, né? Então nós vamos bater esse papo hoje, que é curto, mas é bastante gostoso, Márcio, porque é uma condição legal de você ter medo. Mas como? Qual acessório ou ferramenta que nós podemos buscar para nós brigarmos com esse nosso drama? É muito interessante, né? O Lauri nos lembra aí o que Sócrates fala. Por isso que ele fala, conheça-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você sabe das suas fraquezas e dos seus medos, né? E aí você aprende a lidar com eles. Então isso é importante. Sentir medo, né, Lauri? Todos nós vamos sentir. A questão é o que nós vamos fazer com esse medo. Quer dizer, o medo, ele gera uma energia. E o que nós vamos fazer com essa energia? Como, por exemplo, a energia da raiva. Sentir raiva é normal, né? A não ser que você tenha sangue de barata, as pessoas falam assim, né? Então, agora o problema é o que você vai fazer com essa energia da raiva. Você pode prejudicar alguém, você pode canalizar essa energia, né? Como, por exemplo, aquele marido que chega do trabalho cansado e a mulher vai reclamar, vai xingar e começou a falar muito dele. Tinha um machado na parede na época, ele pegou aquele machado, olhou para ela, desceu para o quintal,
encolerizado, com muita raiva da mulher, rachou quase 2 metros de lenha, subiu cansado, olhou para ela e ela diz: bem, como você é bonzinho, eu brigo com você, você ainda racha lenha para mim, porque antigamente a mulher que rachava lenha. Quer dizer, ele canalizou aquela energia, né, da raiva para cortar a lenha. E não usou a energia para bater, para agredir a esposa, para fazer nada disso. Então, todo sentimento, como nós lembramos, ele é positivo. O problema é o que nós vamos fazer com essa energia, né? Então, o sentir medo é natural, faz parte da vida. Agora, quando esse medo é exagerado e quando esse medo atrapalha a nossa vida, né, nos nossos relacionamentos e assim por diante, existem pessoas, Lauri, que têm, por exemplo, eu estava conversando com uma moça semana passada e ela dizendo assim, que ela tem medo de namorar porque ela teve um namorado e ele terminou com ela, ela sofreu muito. Então agora ela tem medo de se apaixonar e sofrer de novo. Quer dizer, então ela mantém distância, ela mantém-se solitária, isolada, né, com medo de se machucar. Olha que interessante. Diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então ela com medo de um novo relacionamento, né? E aí eu expliquei para ela que a gente não pode ter esse medo, a gente não pode deixar que esses traumas dificultem a nossa vida, né? E a gente tem que entender que faz parte ganhar e perder, começar e terminar um relacionamento. E que talvez é isso que ela precisa aprender, né? A lidar com essa situação, entender que nós não somos dono das pessoas, né? E aí ela vai começar a ter bem menos medo de um novo relacionamento. Eu acho que a gente não tem que ter medo de se relacionar. A gente tem que ter medo de machucar o semelhante, de causar uma esperança e uma expectativa que depois não pode cumprir, né? Então é o medo com a nossa conduta, não com os outros. Eu acho que é interessante isso. Sabe que você me lembrei, Márcio? O que passou, passou. Sim. Ruminar as perdas, ou ficar, por que eu fiz isso, por que eu não larguei de fazer, por que eu não fiz, isso faz mal para nós, né? Como um lenhador lá, ele teve a ferramenta de canalizar a energia, de cortar a lenha. Qual é o seu canal? Qual a sua ferramenta para você sair do seu problema, do seu medo e pegar essa lenha? Qual é a lenha que você tem que cortar? É isso que nós estamos convidando você a saber, né? Hoje a vida presente chama consciência. Por que nós largamos de viver o hoje, Márcio, e ficamos ruminando o que passou? E muita gente fica pensando no que vai vir o amanhã e esquece de viver o hoje. Então o tempo está passando, gente. Eu não sei se vocês estão observando, muito rápido. E os detalhes, os momentos estão sendo despercebidos por nós. Não estão sendo vividos, mano. Sabe? Um momento assim, chupar um picolé, um sorvete, é um momento único nas nossas vidas. E às vezes a gente fica com tanto medo do passado e tanta preocupação com o futuro que esquece de chupar o picolé. Canalizar a tua energia, viver essa vida que está maravilhosa, de boa, né? Então, esse tema aqui é muito legal se nós soubermos trabalhar. Eu queria só lembrar, você me falando aí, Lauri, eu lembrei de um fato muito interessante. Assim, eu tinha muito medo de barata, sabe? Barata me dava muito medo. E aí eu descobri que para pescar peraputanga, a barata é show. Entendeu? Você põe ela no anzol, sem chumbada e solta, e a barata sai voando na água e o peixe vai lá e pega. Falei, nossa, que coisa incrível. Aí eu tinha que enfiar a mão dentro da caixa de gordura onde tem muita barata para poder pegar as baratas. E eu acabei perdendo medo de barata, de tanto pegar barata para pescar. Então, assim, eu consegui trabalhar aquele medo, né? Então eu acho que a gente canalizar eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o medo, a trabalhar. Uma vez eu peguei uma senhora que ela tinha muito medo de andar de elevador. Então, quando ela ia me visitar, eu morava no 20º andar. Ela tinha que subir toda aquela escadaria para chegar lá. E eu disse para ela, mas por que você tem medo? Ela dizia, eu tenho medo dele cair, dele parar, entendeu? Eu falei, mas então se você não enfrentar esse medo, você nunca vai resolver isso, entendeu? Vamos fazer o seguinte, você vai sumir comigo agora.
Ah, mas e se eu morrer? Eu falei, se eu morrer eu tô junto, nós vamos morrer juntos, show? Vem comigo. Aí peguei na mão dela, ela tremendo, e aí eu apertei e fomos até o 20º. Chegou lá em cima, eu olhei para ela e falei, aí, você morreu? Ela falou, não. Eu falei, então agora vamos descer. Aí eu fiquei descendo e subindo com ela. A hora que eu vi que ela acostumou, eu falei, agora você viu que você não morreu. Ela falou, eu não morri porque o senhor estava junto. Mas se o senhor sair, eu acho que eu morro. Eu falei, então agora você vai descer sozinha, eu vou ficar te esperando. Você vai subir, tá certo? E eu te espero aqui embaixo. E descer, entendeu? Porque você precisa enfrentar esse medo. Você precisa, né? E aí ela começou a subir, descer e parava e olhava, morreu? Não, então sobe de novo. Aí nós fizemos esse trabalho e foi interessante. Ela disse que ela suou muito, ela sentiu muito pânico, muito medo. Ela teve uma sensação de morte, mas eu falei, morra com dignidade. Vou fazer igual a história do Chico, né? Morra com dignidade. E aí aquele trauma acabou. E eu lembro, Lauri, que eu tinha um sonho numa casa mal assombrada, que quando eu chegava, eu corria dessa casa. Eu tinha um medo enorme de entrar ali, naquele lugar, né? Naquela casa. E um dia eu falei, não, hoje eu vou entrar. Hoje eu vou entrar dentro dessa casa. E eu abri a porta e entrei. Encontrei muitas pessoas mortas. E aí eu entendi por que eu tinha medo de entrar ali. Talvez são pessoas que eu matei, alguma coisa. Mas eu vi todas aquelas cenas e... atravessei, saí no fundo da casa, passei por dentro de toda a casa e aí eu nunca mais sonhei com a casa, porque eu venci aquele trauma, eu enfrentei aquele medo, né? Então, às vezes, a gente precisa ter essa coragem de enfrentar, né? Eu atendi um paciente no lar de Eurípides que ele disse que tinha medo de sair na rua e as pessoas matarem ele, entendeu? E aí ele tinha muito esse medo, né? E o avô dele é nordestino. E o avô dele diz, olha, eu não quero homem que é macho, não pode ter esse medo, não. Vem comigo. Pegou ele, levou na praça, lá no Nordeste, numa cidade, e falou, você vai ficar aqui, mas vão me matar. Ele falou, pois então morra com dignidade. Você é cabra macho, o que é? Você vai ficar nessa praça aqui, hoje a noite inteira esperando alguém te matar. E você não saia, porque se você sair, quem te mata sou eu, seu miserável. E deixou ele lá, sentado. E ele diz que apavorado a noite inteira. Meu Deus, eu sinto que vão me matar, eu sinto que uma hora vão dar um tiro em mim e tal. Passou a noite inteira, no outro dia o avô foi lá e falou, e aí, te mataram? Não. Então, você já sabe que ninguém vai te matar. Acaba com esse medo bobo. Então, às vezes, você tem que enfrentar esse medo, me entende? Agora, alguns psicólogos dizem que essa talvez não seja uma boa tática. Olha só um pequeno estudo que eu fiz, Márcio. Os psicólogos atuais, mais audaciosos, mais novos, eles reuniram todos os sentimentos, psicólogos e psiquiatras, todos os sentimentos no medo e no amor. Fizeram essa redução e encontraram que esses dois sentimentos fazem parte de quase todos os males da nossa vida. Porque quando você... E eles descobriram que quando você tem um, você não tem o outro. Porque quem ama liberta de todos os males e faz esse antídoto, essa proteção do medo. Porque quando você ama, você liberta. Você faz acontecer. Então, eu achei legal esse estudo que eu vi dos psicólogos falando que o medo traz o mal, mas quando você sai e encontra o amor, você perde o medo. Achei isso maravilhoso, muito, muito bom. Tem sentido, né? Você vê que mãe que ama, ela não tem medo de enfrentar a polícia, de enfrentar máfia, de gangue, de nada para proteger o filho dela, né? Porque o amor, eu acho que o amor ele é a energia da coragem, né? O indivíduo que ama, ele não tem medo de nada, absolutamente nada. O amor realmente é o grande antídoto, né? Mas assim, voltando para a questão do medo, eu vejo assim, Lauri, que nós temos que fazer, se a gente tem medo de alguma coisa, a gente chama de fobia, né? De altura, por exemplo. De vez o indivíduo foi suicida em vida anterior, pulou de altura. Então é natural que agora ele tenha medo de altura, porque ele se matou, né? Então ele vai sentir um calafrio, ele vai sentir um mal-estar, né? Isso é mapear, Márcio, é mapear o que você é aí, ó. Você falou um negócio interessante. Se conheça.
É nesse autoconhecimento, né? Agora, assim, eu tinha uma paciente que ela tinha muito medo de altura. E aí nós conseguimos fazer uma regressão com ela e foi visto que ela teve 3 encarnações que ela pulou de altura. Uma vez de um despenhadeiro, de uma serra, outra vez de um apartamento, né? E cada hora ela teve uma queda morreu em função de queda. E aí foi feito com ela uma psicoterapia, né? E ela conseguiu, depois desse tratamento, melhorar muito o medo de altura, porque esse trauma ficou em relação a vidas anteriores, que é aquilo que nós falamos, né? A origem do medo lá, uma delas é o trauma, né? Então ela conseguiu resolver isso com o psicólogo. Eu sempre falo que o psicólogo é o médico da alma, né? Porque as nossas doenças, elas são muito mais de origem mental, né? E Emmanuel fala uma coisa que eu amo, ele fala assim que 99% dos nossos problemas são imaginários, eles não existem, só na nossa cabeça. Na cabeça. Né? E isso é uma das coisas que gera medo. Né? Eu tenho medo de falar com o meu patrão e ele mandar embora, eu tenho medo de falar com a minha esposa, ela me abandonar, eu tenho medo de falar isso para o meu filho e ele sair de casa. Então esse medo, muitas vezes, ele atrapalha um monte de coisa, né? Porque tudo depende da maneira com que você vai falar. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. E o medo, como nós falamos, ele é um sinal de alerta, né? É algo positivo. Mas quando ele é exagerado, é que ele causa todos esses... No livro Autoconhecimento, de Sebastião Camargo, ele fala que a nossa vida é como se fosse várias salas, vários campos fechados. E cada chave é um sentimento. E os psicólogos, junto com esse livro, ele fala que quando você tem um medo, você abre essa sala, esse campo, e entra uma informação e mexe com todo o seu campo cerebral e a sua zona elétrica, as suas zonas motoras, e mexe completamente com a sua vida. Tanto é que no livro, no rumo da regeneração, no rumo do mundo da regeneração, fala que um dos primordiais problemas da Covid é o medo, né? O medo de pegar fez com que a pessoa pegasse. Ela talvez não ia querer pegar a Covid, mas com o medo abriu este campo, essa sala, abriu esta possibilidade, e isso fez com que entrasse em sintonia com o mal e pegou. Interessante, né? Você falou uma coisa muito interessante. Você vê, pessoas que têm medo de cachorro, o cachorro avança sobre elas. Olha só, como que puxa. A pessoa que não tem medo, o cachorro não avança. Ai. Interessante isso, né? Um dia aconteceu um fato muito interessante. Eu trabalhava vendendo roupa de porta em porta, eu era camelô, né? Então eu cheguei numa casa para vender uma roupa. E aí eu bati palma. Como não saiu ninguém, bati palma, tinha um corredor. Eu entrei no corredor, falei, a dona deve estar mais no fundo. Quando eu chego no meio do corredor, Lauri, eu me deparo com um cachorro, um bulldog, daquele enorme, com a boca assim me olhando. Cara, pensa um desespero. Eu falei, se eu correr, ele me pega. O que eu vou fazer agora, entendeu? E foi meio instintivo, eu arreganhei os dentes como se eu fosse um cachorro e parti para cima dele. E ele saiu correndo desesperado. Então eu achei muito interessante a minha reação daquela hora. O meu medo fez eu arreganhar os dentes, virar um animal e partir para cima dele. Se eu tivesse corrido, ele tinha me pego. E a situação era catastrófica, né? Então é interessante. O medo, como você falou, atrai, né? Você tem medo e aí atrai exatamente. É uma energia. Eu acho que o medo, ele gera aquilo que eu falei, uma energia, né? E que o indivíduo percebe essa energia. Você sabe que os policiais sempre falam isso, né? Quem deve alguma coisa, quando chega na frente do policial, ele sabe. Porque ele olha e vê que o indivíduo fica diferente, esquisito, é como se ele... Que ele abre esse campo que eu falei. Ele abre esse campo. E a vida mostra o que ele é, o que ele foi, o que ele vai ser. Exatamente. Então, gente, nosso tempo está quase acabando. Então, mapeia teus monstros, teus fantasmas, converse com ele. Não é para liquidar, tirar. Não vamos curar de uma hora para outra, Márcio. Sim. Mas com o trabalho, o Márcio falou, o estudo, nós começamos com o estudo agora.
lá no Vantuil, 6 horas da tarde, pessoal, num sábado. Venha fazer parte do nosso grupo. E você não... eu não consigo ir, tem a live agora, você pode frequentar, né? O nosso tempo está acabando, mas nós não podemos sair daqui sem esse assunto, mas nos conhecer. Bacana, né? Gente, quero agradecer a presença do Lauri aqui conosco. Volta mais vezes, Lauri, para a gente bater papo aqui, falar sobre a nossa espiritualidade, né? E agradecer a você por essa oportunidade de estarmos juntos. E o nosso programa continua. Tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário, então vamos indicar alguns livros para nos orientar nesse assunto que nós abordamos. Temos ali o Livro dos Espíritos, um livro maravilhoso que nos esclarece muito e acaba com muita dúvida que a gente tem, com muito medo, né? Principalmente em relação à morte, como se dá a morte, como se dá em relação a espíritos que a gente tem medo, enfim, uma série de outras questões. É maravilhoso esse livro. Temos também Tormentos da Obsessão, uma obra fantástica, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco e que realmente vem nos mostrar a influência dos espíritos na nossa vida, né? E que fala desse medo que a gente sente, da influência dele, nos causando essa sensação de pânico, né? E às vezes até de desespero. Muito bom esse livro. E temos também o livro Libertação pelo Amor, também do Divaldo, e psicografado por Joana de Ângeles, né? A Joana é uma psicóloga, na verdade, transpessoal extraordinária. Então, eu acho que os livros de Joana é uma terapêutica básica para todos nós, né? Para os nossos medos, nossas angústias, enfim, todos os nossos sentimentos. Vale a pena a gente estudar esse livro. Gente, vamos aos nossos avisos, não é? O primeiro deles é em relação à campanha coletiva. Nós vamos ter uma campanha coletiva, olha que bacana. Ela está marcada para o dia 27 agora de março, tá? Vai ser lá nas Obras Sociais Joana de Ângeles, que fica ali na Fernando Correia, perto do Café Brasileiro. Então, vale a pena, gente, 8 horas da manhã nós estarmos lá para fazer a campanha coletiva Alta de Souza. Então, convidamos você para fazer parte. Lá nós vamos ter um cafezinho da manhã, gratuito, não pagamos nada, e no final um almoço maravilhoso. Então, nós vamos juntos reunir velhos companheiros para fazermos a campanha de fraternidade Alta de Souza. O outro aviso é em relação à doação. Se você não é doador ainda, ajude-nos, nós vivemos de doações. R$10 que você nos ajudar já é muito para nós. Então, a gente agradece a colaboração de vocês e queríamos lembrar que os nossos balancetes estão no nosso site. É só você olhar e você vai ver a prestação de conta de tudo que nós temos de despesas e receitas, tá bom? Então, eu agradeço você pela sua colaboração, você que já está colaborando conosco. O outro, gente, é o Clube do Livro. O Clube do Livro, ele estimula, tá certo, a nossa leitura. Eu diria que é uma das maiores riquezas que nós podemos levar desse mundo. A única é o conhecimento da verdade que liberta. Então, torne-se um sócio do Clube do Livro. Com apenas R$25 você recebe seu livro lá na sociedade. Se você for receber em casa, tem uma taxa de R$10 de entrega, sai a R$35. Todo mês você vai receber um livro que custa muito mais. Vale a pena, tá? Você se tornar um sócio. Olá, meus irmãos, tudo bem? A pandemia trouxe para as casas espíritas um compromisso muito maior de divulgar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Aqui atrás, vocês vão estar percebendo uma edificação que precisa de reparos para sua conclusão. Vai sediar o nosso estúdio de gravação dos nossos programas Encontro com a Espiritualidade e de todas as transmissões que a nossa casa vai fazer. Eu quero te fazer um convite para você ajudar a gente a realizar esse sonho. Clique aqui no link abaixo e ajude essa edificação a se transformar no estúdio
André Luiz, aqui da nossa casa. E com isso nós auxiliarmos milhares de pessoas em todo o nosso planeta Terra. Um grande abraço e conto com você. Gente, vamos aos recadinhos do WhatsApp. Então, olha aqui está o telefone que você pode agora mandar o seu recado para nós. Nos dando um feedback, se você gostou, se você não gostou, né, fazendo um comentário. Isso para nós é importante. A sua crítica, a sua palavra de estímulo, para nós é fundamental. Vamos ler aqui alguns recadinhos que nós recebemos, né, do programa Como Lidar com os Jovens, né, que foi o nosso programa gravado, né, e foi colocado aí no ar nos dias 5, 6 e 7 de março. Aqui diz assim, a Edilva, né, aqui de Cuiabá, tema muito interessante. Eu sou mãe de 2 adolescentes e estou completamente perdida em como devo agir com elas. Abraços a todos. Então, muito bem, Edilva, né, fica aí esse lembrete. Se nós não levarmos nossos jovens para um ambiente saudável, as trevas vai levar para um ambiente que não deve. Então nós devemos exercer esse papel aí, né, de liderança, sem violentar, porque o jovem não pode ir na marra, na força, na chantagem. Nós temos que estimulá-los a participar sem chantagear ou sem obrigá-los, porque o jovem, ninguém pode ser obrigado a nada, né? O respeito à liberdade é fundamental. Temos também, gente, Maria Araújo, olha que interessante, aqui de Cuiabá. Ela diz, desejo todos os dias iluminados e com muita paz e amor a Deus na direção, né, do controle de nossas vidas, guiando e abençoando nossos passos, né? Então ela deseja para nós aqui, né, boa sorte e que nós consigamos continuar com o trabalho. Marli, da Várzea Grande, ela diz assim, sempre assisto o programa, agradeço pelos esclarecimentos, né? Nós que agradecemos você, Marli, pela sua participação. Continue conosco, ajude a gente a divulgar o nosso programa. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube, você pode assistir todos os programas anteriores. É só você digitar Associação Espírita Vantuílio de Freitas e você vai ter acesso aos demais programas, tá certo? Então nós agradecemos aí todas as participações, né? E não vamos ler todo por causa do nosso tempo, mas continue mandando a sua mensagem para nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós.
noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Gente, estamos chegando em mais um final de programa e nós vamos convidar você para fluidificarmos as nossas águas. Quero agradecer pela sua audiência, por estarmos aqui. Vamos nesse instante fluidificar as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo, a esperança para cada coração. Que o teu amor, Senhor, afaste de nós o medo e que possamos confiar na tua misericórdia e no teu amor infinito. Graças te damos, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em